Muito bem, quero continuar a mensagem que nós estávamos tratando na última semana, habilidades e fraquezas. Semana passada a gente começou falando sobre super-heróis, não é? Hoje não vamos falar sobre super-heróis, não vamos falar sobre Mulher Maravilha, nada disso, sobre o filme, mas nós fizemos um paralelo sobre os super-heróis que têm fraquezas e têm habilidades. Nós aprendemos que na Bíblia não tem super-heróis, mas tem homens de Deus, que quando ouvem da palavra de Deus, né, eles vão bem com Deus e Deus os abençoa, mas quando eles não ouvem da palavra de Deus, eles acabam fraquejando na fé e tendo muitas dificuldades, né? E um dos personagens que, como eu falei na última semana, que me chama muita atenção é Pedro. E começamos a estudar um pouco sobre a história dele. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 20. Eu não vou pregar o que eu preguei semana passada, estou só fazendo uma recapitulação, mas Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 20, fala sobre o chamado de Pedro. Pedro estava lá pescando e Jesus o chama, não é? Para servir ao Senhor. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 20, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, o Simão, chamado Pedro, e o André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles passaram adiante e viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, e o seguiram. Então Pedro estava lá trabalhando, não é? Possivelmente Pedro era dono de vários barcos, e Jesus falou, olha Pedro, vamos deixar esse negócio aí, vamos ser pescadores de homens, e imediatamente ele deixa tudo e segue a Jesus. Vimos que Pedro também, de alguma forma, estava disposto a admitir seus próprios erros. Em uma das pescas maravilhosas, ele chega lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, e admite, Senhor, eu sou pecador. E, se eu não me engano, é um dos poucos discípulos que admite isso diante do próprio Senhor. Pedro também andou sobre as águas. Lembra, grande tempestade, Jesus acalma, não é? E ele chega lá e vê Jesus andando sobre as águas, Jesus se aproximando, né? Uma grande tempestade não, uma grande nevoeiro, e Jesus andando sobre as águas. É um fantasma? Não, é Jesus. E Pedro corajoso, né? Senhor, eu posso ir até aí? Por favor, vem, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, né? Pedro é o único, como eu comentei semana passada, que pediu para curar sua sogra. Nenhum outro personagem bíblico pediu isso. Corajoso ele, né? Por que vocês riram, gente? Poxa vida. Hoje é o dia da sogra ainda, olha, em homenagem a Pedro, gente. Olha lá que maravilha. Pedro, olha, um grande discípulo do Senhor. Mas semana passada a gente viu lá em Lucas 22, 62. Abra lá a sua Bíblia, Lucas 22, 62, que foi o texto que nós utilizamos semana passada. Lucas 22, 62. Foi o texto que nós utilizamos semana passada. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Contexto anterior, Pedro negando a Jesus. E semana passada a gente estudou um pouquinho por que ele negou a Jesus. E chegamos a algumas conclusões. Primeiro, ele era autoconfiante. Jesus o alertou e ele nem prestou atenção. Jesus, olha Pedro, né? Satanás está aí tentando peneirar, né? Você ainda vai me negar. Não, Senhor, nunca vou te negar. E ele não prestou atenção nisso. Segundo, ele não ficou alerta. Jesus falou, olha, vamos até o Getsemane, né? Vamos orar. E por 3 vezes está lá o dorminhoco Pedro. Jesus acorda, vamos Pedro, olha, vigiai e orai, né? Para que não entreis em tentação. Está chegando, o tempo está próximo. Estava lá o dorminhoco Pedro. Terceira, ele agia sem pensar. Chegou, né, Judas, não é, com um traidor, e logo já puxou a espada, arrancou a orelha. E Jesus fala, calma Pedro, calma. Vai lá, restaura a orelha.
cumpria-se, tudo precisava ser cumprido. E semana passada nós vimos também que ele não prestou atenção no que Jesus havia falado. Jesus orientou várias vezes. E por 3 vezes, quando ele estava seguindo a Jesus, as pessoas o apontavam. Olha, esse era um dos discípulos de Jesus. Ele, não tem nada a ver com ele. Ele chegou a amaldiçoar uma pessoa, não, olha, de jeito nenhum. Chegou a praguejar alguém porque estavam ligando a Cristo. E o que nós falamos semana passada, o nosso cuidado, devemos ter cuidado para não ter a mesma atitude. Mas eu quero então, e se a história de Pedro terminasse em Lucas 22:62, seria triste. Se nós terminássemos a história de Pedro aqui, seria muito triste. Mas eu quero convidar você a dar uma olhada comigo em Atos 2. Algum livro da Bíblia para frente, em Atos 2, versículo 14. Então, ele negou Jesus, ficou triste, aconteceram algumas circunstâncias, e aí nós estamos agora no início da igreja. Atos 2, versículo 14. O que começa a acontecer aqui no Atos 2? Deus começa a usar a vida de Pedro. Atos 2,14 diz: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. E se você ler toda a sequência aqui, ele faz uma pregação maravilhosa sobre o Antigo Testamento. Acompanha para mim mais uma página na frente, versículo 37 ao versículo 41. Pedro prega, versículo 37, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, olha, você pregou essa mensagem maravilhosa sobre Jesus, e agora? Olha, a gente entendeu a mensagem, o que a gente vai fazer? E olha só o que Pedro faz. Olha, não, eu não tenho o que fazer, deixa eu dar vontade, agora a vez de João, né? Poxa, não tenho o que fazer. Não, olha só o que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase... Aí, gente, o que aconteceu? A gente terminou o último culto aqui com Pedro chorando. E começamos esse culto com 3.000 convertidos. Tem que ter acontecido alguma coisa. O que aconteceu da negação de Pedro para o início da igreja, para que ele pudesse ser utilizado por Deus de uma forma tão grandiosa, daquele que o negou, para que pudesse ser usado por Deus de tal forma? E é isso que eu quero tentar trabalhar com vocês um pouquinho hoje. Quais foram as atitudes que fizeram com que Pedro fosse restaurado? E pelo nosso tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou tratar uma, e semana que vem nós vamos tratar as outras. Porque senão, a gente trata hoje, a gente vai ficar aqui até 9 horas da noite. E não é o meu objetivo. Então vamos tratar uma hoje, e na próxima semana nós vamos tratar as próximas 2. Vamos fazer assim? Então a primeira atitude que eu vejo de Pedro foi a sensibilidade, permitindo com que Jesus atingisse o seu coração. E eu convido você a ir para Lucas 22, versículo 61. Lucas 22, versículo 61. Vamos dar uma olhadinha ainda naquela noite, onde ele negou Jesus. Lucas 22, versículo 61. Lucas 22, versículo 61. Antes de ele sair dali chorando amargamente, diz o texto: então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como se lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo.
O que eu percebo aqui nesse texto, e na semana passada nós vimos que Pedro estava justamente do versículo 54 até o versículo 51, justamente negando Jesus. Ele estava de longe observando Jesus e vendo todo o que estava ocorrendo com ele. A primeira pessoa o acusa: você é aquele homem. Não, eu não sou. Mas que na terceira pessoa, Jesus fixa os olhos nele. E ele lembra das palavras. E aqui o que eu quero de novo destacar é a sensibilidade dele de poder lembrar e de perceber o cuidado de Deus para com ele e de aceitar o cuidado de Deus para com ele. E por que eu falo isso? Muitos de nós, muitas vezes quando estamos errados, ou quando nós estamos vivendo a nossa vida do nosso jeito, lá no fundo, nós sabemos que Deus quer de nós. Se você é um salvo, se você tem Cristo como seu Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas o problema é que por causa do nosso pecado, por causa do nosso eu, por causa do nosso orgulho, a gente não quer ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por diversas vezes, a gente acaba ignorando e deixando e fala: sabendo uma coisa? Deixa para lá. Por que eu vou me atentar? E o que eu vejo aqui, Pedro, é justamente vindo a mensagem, vindo lembrando das palavras de Cristo que ele disse: ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E num outro texto que eu convido você a abrir sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, versículo 72, que é o texto paralelo, Marcos 14, versículo 72, tem uma outra expressão lá que também me chama a atenção, que me faz pensar que justamente ele estava sensível ao que Jesus queria lhe dizer. Ele estava sensível ao que o Senhor queria lhe ensinar. Marcos 14, 72. Diz o seguinte o texto: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E a palavra que eu quero aqui destacar: caindo em si. Ele parou para pensar. Ele chegou à conclusão: é verdade, Senhor. O Senhor tinha razão. Aplicando isso de uma forma específica para as nossas vidas. Primeiro, Deus, da mesma forma, fala ou olha para cada um de nós. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, tenha certeza que Deus quer falar ao seu coração alguma coisa. Fala: pastor, isso é muito genérico, isso é muito geral. Mas é que eu não conheço a tua vida. Eu não sei os detalhes. Quais são as ordens específicas que Deus tem colocado para você diariamente? Quais são as lutas que você está passando na sua vida? Quais são as orientações que Deus quer para você? Eu não conheço, mas Deus sabe. E saber que Deus olha para cada um de nós, de uma certa forma, traz conforto. Talvez você está aqui com o seu coração quebrantado e fala: pastor, olha, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou passando por tantas lutas. E saber que Deus olha para nós, isso traz um conforto. Porque você está com luta, mas Deus está com você. Mas isso também traz uma responsabilidade. Porque não tem nada que possa ficar encoberto aos olhos de Deus. Aí nós temos, e a grande questão em tudo isso é qual é a nossa atitude quando isso vem na nossa mente. Quando a gente cai em si. Quando a gente para pensar e fala: puxa, é verdade, Deus, nada passa desapercebido perante Deus. A gente pode: não, Deus é muito pesado, né? Todo mundo acha legal, mas, poxa, Deus já é demais. É muito complicado, né, mudar isso, né, pastor? Deus, não, é melhor deixar Deus de lado. Vamos ignorar isso, pastor. Tem tanta coisa para olhar na minha vida. Por que você precisa tratar? Ou por que Deus precisa olhar isso? Vamos ignorar isso. Ou será que, como Pedro, de alguma forma nós podemos observar
o olhar de Cristo e poder chegar à conclusão, caímos em si e dizer realmente, é um olhar de graça, é um olhar de alguém que nos quer bem, é um olhar que quer mudar a nossa vida, é um olhar que realmente vale a pena. A gente não vai perceber isso imediatamente, porque a gente percebe um Pedro que vai saindo derrotado. E lá na frente, Jesus vai ter uma conversa com ele depois da ressurreição, que vai mudar a sua vida para sempre. Mas eu creio que esse olhar de Jesus que o fez cair em si, foi o primeiro passo para que Pedro pudesse ter uma mudança radical na sua vida. Uma segunda aplicação, não deixe que os atrativos dessa vida ou pecados atrapalhem o que Deus quer fazer na sua vida. Pedro tinha um medo. E talvez ali o medo de poder se expor, de poder levantar no meio de todos ali e dizer, não, eu sou um seguidor de Jesus. E talvez você tenha uma nova faculdade, um novo trabalho, um novo filho, uma nova rotina e tantas outras coisas que estão fazendo você tirar o foco do que realmente Deus quer para você. Talvez o que Deus quer que você olhe é para que você faça o seu papel como marido, mulher, filho, jovem. E tantas coisas estão tirando o nosso foco do que Deus quer. Deus queria que Pedro fosse o grande pregador. Mas o negar de Jesus, o de não querer seguir a Jesus por onde quer que fosse, o medo, fez com que ele não conseguisse seguir. Mas ele ainda poderia mudar essa história. E é com essas duas aplicações que eu quero terminar essa mensagem. Eu quero desafiar você essa noite a parar para pensar que Jesus está olhando para você e quer te ajudar a poder mudar a sua vida. Eu não sei em que área, eu não conheço a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que Deus olha para cada um de nós e para os nossos corações. E o olhar de Jesus não é um olhar, na minha opinião, que quer te deixar para baixo, que quer pisar em você. Mas é um olhar restaurador. Um olhar que de alguma forma é de graça, de amor. Um olhar que quer, claro, mostrar o pecado, mas quer também te mostrar alguém que quer te ajudar para que você consiga vencer. Eu quero convidar você nesse momento, se você puder fechar os seus olhos e nós vamos orar. Eu não sei que área, eu não sei como. De novo, a gente vê um Pedro totalmente transformado, porque ele poderia simplesmente sair de lá como Judas e acabar com sua vida, ou ter uma outra total diferença. Mas ele percebeu o cuidado de Cristo e o olhar de Cristo diferente. E ele percebeu que Jesus falou com ele e que Jesus tinha algum propósito para ele. Ele não entendia completamente, mas ele entendia que Deus ainda tinha algo para ele. Da mesma forma Deus tem para com você. Se tem algo talvez essa noite que você precisa colocar no altar de Deus, coloque agora. Se tem algum pecado a ser confessado, confesse. Peça ajuda de Deus. Peça que Deus te fortaleça, que Deus te anime e que o olhar de Deus não seja algo para ser rejeitado, mas para que possa ser a força necessária para que você possa ter uma vida nova, como Pedro teve. Mas talvez você é o nosso visitante, talvez você é um amigo que tem frequentado a nossa igreja. Aí você fala, pastor, eu tenho vivido minha vida talvez sem lembrar de Deus. Talvez eu tenha vivido minha vida um pouco como Pedro, negando Jesus. Eu sei quem Deus é, Ele vive lá no céu, mas eu nunca pensei em ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar a Deus se não for através de Jesus. E nessa noite nós queremos, de alguma forma, te ajudar para que você tenha um relacionamento com Deus através de Jesus. Talvez você está aqui e você fala assim, pastor, eu não sei como, eu gostaria de saber um pouco mais. Eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero ter a partir de hoje um relacionamento com Deus. Eu não sei como, pastor. Preciso de oração e eu preciso de ajuda para ter. Eu não quero mais viver indiferente a Deus, mas eu quero hoje ter um relacionamento com Deus. Eu nunca tive. Preciso de ajuda, pastor, mas eu quero que o senhor ore por mim. Eu quero ter uma vida com Deus. Por favor, pastor, ore por mim. E alguém vai te entregar o material e vai poder te explicar um pouquinho como você pode ter esse relacionamento. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, e você nessa noite gostaria de dizer, pastor, ora por mim.
eu gostaria de ter a partir de hoje. Ora por mim. Se você estiver nessa condição, levante uma das suas mãos onde você estiver. Eu quero incluir o seu nome na última oração. Todos estão de cabeça baixa. Ninguém está olhando. Mas eu quero orar por você. Alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim essa noite? Eu quero começar hoje um relacionamento com Deus. Alguém? Nós vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque nós podemos ver um Pedro transformado na sua palavra e pela tua graça e pelo teu amor. Isso nos traz esperança, nos traz alegria, porque também o teu amor alcançou a ele e pode nos alcançar. Isso nos traz esperança também, ó Deus, porque como ele nós precisamos da tua graça também. E, ó Deus, nós temos um grupo de irmãos que está aqui hoje, nessa noite, e através dessa história tem refletido e tem colocado suas vidas no altar do Senhor. Que cada oração aqui seja ouvida pelo Senhor para a tua e para a tua glória. Que, ó Deus, os pecados que foram confessados, sabemos que já foram perdoados pelo Senhor na cruz, mas pedimos a tua força, o teu Santo Espírito, no renovar de cada uma das vidas aqui. Que, ó Deus, as decisões tomadas aqui, que o Senhor os fortaleça, o Senhor os anime, e que, ó Deus, possa ser um recomeço de muitas, e as decisões, ó Deus, tomadas aqui na tua presença, para que, ó Deus, cada vez mais possamos viver conforme a tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos um restante de semana de lutas, mas também com vitórias. Mas que, ó Deus, ao reunirmos no próximo domingo, possa ser um culto de celebração ao Senhor. Porque podemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem estado conosco todos os dias. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.